Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, dentro daquilo que é provável, dentro daquilo que é possível, eu quero crer, eu quero acreditar que sim. Eu não sei quando é que você vai ver essa mensagem, mas eu só sei de uma coisa: essa mensagem chegou até você. E através da minha humilde vida, o Espírito Santo quer falar com você. Seja muito bem-vindo a esse canal, seja muito bem-vindo aqui nesse lugar, que você possa ser abençoado ou abençoada aonde quer que você seja, de onde quer que você esteja, seja no Brasil ou até mesmo de fora dele. Se você já é meu inscrito, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, fique à vontade. Se você está passando por aqui agora, está conhecendo o canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, aperte o sininho para que dessa maneira você possa receber todas as notificações do canal na exata medida em que eu for postando vídeos por aqui. Amém? Bom, já sem perca de tempo, eu gostaria que você aí, se possível for, é claro, abrisse aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 37, vamos ver a partir do versículo 9. Se você não tem nenhuma Bíblia ou nenhum aplicativo de Bíblia, não tem problema. Eu vou ler aqui a mensagem, vou ler aqui o texto da Palavra de Deus e você vai ser abençoado mesmo assim. Vamos então à leitura do texto da Palavra do Senhor. A partir do versículo 9 do capítulo 37 de Gênesis, diz assim: E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que um dia sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Amém? O tema da mensagem que eu vou utilizar agora é esse: um escravo amado por Deus. Amém? Bom, sabemos que ao longo da história, Deus sempre quis ser amigo do homem. Deus sempre quis criar um laço de amizade forte com o homem. Mas sabemos que devido ao pecado, isso raramente tem se tornado possível, até os dias de hoje. Porque hoje o homem está muito afastado, são poucos aqueles que realmente querem mesmo algo com Deus, aqueles que realmente querem mesmo fazer amizade com Deus, aqueles que querem mesmo seguir a vontade de Deus. Sabemos que a apostasia, que é o esfriamento espiritual, está muito grande aqui na face da terra. São muito poucos aqueles que realmente querem pagar o preço para se tornar amigos de Deus, até hoje. Mas em tempos passados, entendemos que Deus, ele olhou para a terra, e quando ele olha para a terra, vê que o estado da terra não é um estado muito bom. O homem estava pecando cada vez mais, o homem estava se afastando cada vez mais. Porém, no entanto, para a alegria do nosso Deus, ele, quando olha para a terra, ele vê alguém diferente. E ele faz uma promessa, ele faz uma proposta para esse alguém. E um dia ele desce na terra e começa a falar com esse alguém. E esse alguém era Abraão, aquele mesmo que mais tarde se tornaria Abraão, pai de uma grande multidão. Deus começa ali a falar com ele, Deus começa a dialogar com ele. Olha, sai da tua terra, da tua parentela, no meio dela, para a terra que um dia eu te mostrarei. Porque de ti eu farei uma nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu vou abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Então, diz a história, eu vou correr porque o tempo é curto, diz a história que ele pega ali a sua bagagem, pega ali a sua esposa, vai ali o seu sobrinho, juntamente com ele, né? O sobrinho Ló, algumas pessoas que ajudavam eles ali com os animais. Sabemos que ele parte em viagem para aquilo que Deus havia prometido a ele. Ele era idoso, ele já estava velho, mas porém, ao longo da história, se você for pesquisar, você vai ver que Deus faz um milagre. Mais para frente, você vai ver que ao longo da história, ele teve 2 filhos. Um filho por nome de Ismael e o outro filho por nome de Isaac. Sabemos que ele tropeçou no meio da caminhada, você vai ver, observar, se você pesquisar aí a história. Mas o filho original da promessa era Isaac. Então nasce Isaac. Passa-se o tempo, Isaac cresce, Isaac fica um homem feito e chegou o tempo de Deus honrá-lo com uma esposa. Então Deus vai lá, honra ele com uma esposa, Deus vai lá, dá um presente para ele, Rebeca, e ali então ele tem filhos. E dentre esses filhos nasce também Jacó. Nós sabemos quem é Jacó, nós entendemos e sabemos como que é a história desse patriarca, como que ele é bastante conhecido na palavra de Deus em meio à Bíblia. Sabemos que na história esse homem tem vários filhos, tem muitos filhos, mas dentre esses filhos que ele tem, um se destaca em especial, e esse um é José, que era até então naquele momento o mais novo, o filho mais novo dele. Esse menino, ele tinha algo especial, ele era mais obediente, ele chamava a atenção do pai dele de uma maneira positiva, de uma maneira especial. Só que aí ele começa a ter um sonho, Deus começa a falar com ele através de sonho.
ele tem dois sonhos na realidade. O primeiro sonho é um sonho, ele começa a falar assim, que ele estava no lugar, aí ele estava carregando um peixe nas costas, e os irmãos dele estavam carregando também outros peixes. Aí no sonho dele, os peixes dos irmãos dele se inclinavam perante ao peixe dele. Então ali ele vai lá, conta esse sonho, ele vai dormir. Quando ele vai dormir, no outro dia, em outros dias, ele começa a ter também um outro sonho. Só que esse sonho era mais pesado, entre aspas. E ele começou ali a falar com os irmãos dele. Ora, eu tive um sonho. E esse sonho é um sonho que está mexendo com a minha cabeça. Todo mundo ali começou a rir dele, né? Creio que começou a zombar dele. Aí as pessoas montavam o dedo para ele e falavam: olha, lá vai o sonhador. Fala, sonhador, o que foi que você sonhou? Diz o texto, diz a palavra de Deus, que ali naquele momento ele começa a falar o sonho que ele teve. Qual era esse sonho? Ele sonhou que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante a ele. E ali então as coisas começaram a ficar mais sérias. Aí o pai dele, que já era mais avançado em idade, já tinha experiência com Deus, começou a entender que aqueles sonhos não eram normais, mas que através daquele sonho Deus estava falando com o menino, Deus estava falando com o garoto. E chegamos aqui no exato ponto onde eu li. E baseado nisso, eu fiz aqui algumas anotações, tem um caderno de anotação do meu lado, e eu quero compartilhar com você essas tais anotações aqui. Eu percebi, de acordo com a palavra, que ele passou por 6 fases. E essas 6 fases é o que eu quero transmitir para você. E através dessas fases, Deus falou comigo e Deus me trouxe algumas revelações. E é essas revelações que nesse momento eu quero entregar para você. Amém? Olha aqui, ó. A primeira fase que ele atravessa é a fase da inocência. Ou seja, quando acidentalmente ele conta o seu sonho para as pessoas erradas. Sabemos que ele era sonhador, a história narra isso. Sabemos que ele era o mais novo, ele era especial. Ele era um homem, um menino que chamava a atenção do pai dele, alegrava o coração dele, diferente de muitos outros por aí, que entristeciam o coração do pai dele. Tanto que ali, na história, ele foi presenteado pelo pai dele com uma túnica de 7 cores. Sabemos que na história, como eu acabei de ver, ele senta na mesa e ele começa a contar alguns sonhos. E aí então alguns irmãos dele não gostavam desses sonhos. Ele teve o segundo sonho, e esse segundo sonho começou a coçar a cabeça deles. E ali ele foi na inocência, ele fez na inocência. Eu quero abrir um parênteses e falar algo para você baseado nessa anotação que eu fiz. Quantas vezes nós sonhamos algo no nosso coração? Algo grande, algo bonito, algo gostoso, né, de ser falado. Mas muitas das vezes, sabe o que acontece? A gente começa a falar nossos sonhos para um, para outro. E quando falamos os nossos sonhos para um, para outro, ou quem quer que seja, lamentavelmente, às vezes a gente conta para alguém que disfarçadamente não quer ver a nossa vitória, ou seja, só quer ver a nossa derrota. E eu quero dizer a você, não é todo mundo que gosta de ouvir os seus sonhos. Não é todo mundo que torce pelo seu sonho. Não é todo mundo que torce pela sua vitória, não. Eu quero que você saiba que neste mundo também vai existir pessoas que lamentavelmente não vão entender o projeto de Deus na sua vida. Vão existir e existem pessoas que lamentavelmente pela sua frente diz que torce por você, mas se você virar as costas você vai ver que existem pessoas que lamentavelmente não torcem por você, mas querem ver o teu mal. Sabemos e entendemos que ali ele foi contar o sonho dele, sabe, na inocência. É a fase da inocência. Talvez você está nessa fase aí, você é novo convertido, você está contando os seus sonhos, os seus projetos para todo mundo. Mas eu quero dizer a você nesse exato momento, olha, tome cuidado. Tome cuidado, porque como eu estou falando aqui, nem todo mundo quer ver a sua vitória. Existem muitos que querem ver a sua derrota. Às vezes, Satanás coloca pessoas em nosso meio, pessoas que, entre aspas, dizem que são nossos amigos, mas que na verdade são traíras, que torcem para a nossa derrota, que querem ver o nosso mal. A gente tem que prestar atenção, a gente tem que sempre estar atento, porque nesse mundo, esse mundo está cheio de maldade, de vaidade, sabe? Porque existem pessoas também que Deus coloca no nosso meio para nos auxiliar, pessoas boas. Mas eu quero dizer a você, se você contar o sonho para alguém, e esse alguém humilhar você e desfazer de você por conta desse sonho, fazer você acreditar que esse sonho é impossível, faça o seguinte: não dê ouvido para as pessoas negativas, dê ouvido para as pessoas positivas. Dê ouvido para as pessoas que realmente se importam com você. Amém? Esse é o primeiro recado de Deus para você nesse momento. Tome muito cuidado para quem você conta o seu sonho, porque tem muita gente que finge ser o seu amigo, mas quando você vira as costas, está louco para te dar uma punhalada e te derrubar e fazer com que você desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos,
Não desista dos projetos que Deus te deu. Amém? Olha aqui, uma outra fase que eu vejo que ele atravessou e muitos de nós atravessamos. Sabe que fase é essa? A fase da cisterna. É uma segunda fase muito importante. Por que cisterna? Porque ao longo da história você vai ver que ele conta o sonho dele para os irmãos dele. E ao contar o sonho para os irmãos, o que é que acontece, meus amigos? O que é que acontece aqui? Bom, sabemos que um dia estavam os irmãos dele ali trabalhando com o pai dele. Estavam ali trabalhando, fazendo aquilo que o pai dele havia mandado. Só que um dia o pai dele vai lá e dá uma missão para ele. Olha, você vai lá, você vai ver os seus irmãos, você vai levar a marmita para os seus irmãos. E ao levar a marmita para os seus irmãos, eu quero que você faça algo. Você faça um relatório para mim e diga para mim como é que eles estão. Dito e feito. Ele vai lá, levanta cedo, vai até os irmãos que estavam ali acampando em um lugar, cuidando das coisas do pai. E ao chegar ali naquele lugar, ele foi reconhecido. E eu creio que um deles falou assim, olha, aí vinha o sonhador. Aí vinha o sonhador. Aí os irmãos dele começaram a ficar cada dia mais irados, porque os sonhos dele irritavam os irmãos dele. Assim como eu falei, tem gente que se irrita com nossos sonhos, tem gente que não quer ver o nosso sucesso. Aí um deles começou ali a arquitetar um plano. Que plano era esse? Bom, ali começou a nascer o projeto de Deus na vida dele sem ele saber. Já você vai entender, aguenta aí. Sabemos que ao longo da história ele foi enganado, pegaram ele e jogaram ele dentro de uma cisterna, dentro de um buraco. Mas o que é uma cisterna? Bom, como eu disse, é um buraco, é um lugar onde se coloca ali alguma água, algo que as pessoas querem guardar. Isso é uma cisterna. Lá no norte tem bastante isso, no nordeste tem bastante isso. Sabemos que ali ele é enganado, ele é jogado dentro de uma cisterna. E quantos de nós estamos passando pela fase da cisterna? O que é a fase da cisterna? Bom, espiritualmente, para você entender, deixa eu te explicar. A cisterna, você pode observar o seguinte, que José estava embaixo, foi jogado no buraco, ele caiu no buraco, e aqueles irmãos deles estavam olhando para ele de cima, ou seja, José estava olhando para eles de cima, melhor dizendo, e os irmãos de José olhavam para ele de baixo ali. Vocês observaram? Quantas pessoas, lamentavelmente, têm nos jogado para baixo, têm nos jogado na cisterna, tem feito com que o nosso coração se entristeça, assim como eu disse agora há pouco. Essa é a fase da cisterna. É a fase que as pessoas nos jogam para baixo. É a fase que as pessoas olham a gente de cima para baixo e acham que a gente não tem poder para ser abençoado, acha que Deus não vai abençoar a gente. A fase da cisterna é uma fase muito doída, porque muitos apontam o dedo, muitos tacam pedra. Eu quero dizer a você que se você está passando por isso, se as pessoas estão tacando pedra em você, se você foi jogado dentro de uma cisterna, se as pessoas estão humilhando você por aquilo que você acredita, por aquilo que você quer, dê glória a Deus, porque se estão tacando pedra em você, é porque você dá fruto. Tem algo aqui, tem umas coisas aqui que o pessoal daqui de Campinas fala, que as pessoas só tacam pedra na árvore frutífera. Se você está assim, é porque você está dando fruto para o reino dos céus. Se você serve a Deus e você está aí calmo, não acontece nada, é porque alguma coisa está errada, é porque você não está incomodando o inferno. E eu quero dizer a você, independente de se jogarem você dentro de uma cisterna, independente de se jogarem você dentro de um lugar escuro, de um lugar frio, dentro de um buraco, e as pessoas olharem para você, né, de cima a baixo, assim como foi ali no ângulo de visão dos irmãos dele, não pare de fazer a vontade de Deus, não pare de dar fruto, porque cisterna, se você sonha, se você tem um projeto, você vai ter que passar pela fase da cisterna, onde as pessoas vão te jogar para o buraco, onde as pessoas vão te jogar para baixo e vão humilhar você de todas as maneiras possíveis. José passou e nós também passamos, é lícito. A própria palavra de Deus diz que enquanto nós estivermos aqui na terra, a gente vai passar por provações, mas mesmo passando por provações, Jesus Cristo está com a gente. Então, se você é um sonhador, se você tem um sonho, você vai passar pela fase da cisterna. Porque nem todo mundo, como eu estou explicando aqui, vai querer ver o seu sucesso. Vão querer te jogar no buraco, vão querer te jogar para baixo. Mas quando te jogarem para baixo, não olhe para as calúnias, mas olhe somente, sabe para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Olha aqui, uma terceira fase que eu vejo que ele encontrou. A solidão. Fase da solidão, isso mesmo. Sabe, depois desse episódio aí de jogarem ele na cisterna, de jogarem ele no buraco, alguém teve uma ideia brilhante. Primeiro, alguém antes dele teve uma ideia, olha, vamos matá-lo, é o seguinte. Aí outro falou, não vamos matá-lo, mas vamos apenas
dar um susto. Vamos ali matar um cordeiro, vamos ali usar o sangue daquele animal e vamos dizer que nosso irmão foi atacado por um animal, por uma besta fera, e vamos falar isso para nosso pai. Vamos dizer para o nosso pai que ele morreu. Aí o outro vai lá e tem uma ideia. Então esse outro vai lá e enxerga o mercador. E esse mercador é um mercador de escravos. Aí teve uma ideia. Olha, é o seguinte, vamos então vendê-lo como escravo. Vamos então enviá-lo para uma terra distante. Então ali a palavra do Senhor diz que o mercador vai lá, compra ele, e ele é vendido pelos seus irmãos. E ao ser vendido pelos seus irmãos, ele acaba indo para uma outra terra, para uma terra distante, para uma terra onde ele não conhecia mais ninguém, onde ele não tinha acesso ao seu pai, onde ele não tinha mais como conversar nem mesmo com seus irmãos. O que eu quero dizer com isso? Ele passou por uma fase onde ele estava sozinho, onde não tinha ninguém. Muitas das vezes a gente passa por um processo difícil na vida que a gente está sozinho, que nós não temos ninguém. Às vezes a gente tem que passar por um processo que é somente eu e Deus, ou seja, nós e Deus, você e Deus. Cada um de nós vamos passar por isso, vamos enfrentar isso. Sabe, tem coisas que o ser humano pode nos ajudar, tem coisas que o homem pode nos ajudar, mas tem coisas que somente Deus pode nos ajudar. Talvez você está aí nessa fase, onde ninguém te compreende, onde ninguém te entende. Você talvez pode estar cercado de pessoas, mas nenhuma das pessoas pode te ajudar. Nenhuma das pessoas pode estender a mão para você. Tamanha é a dificuldade das guerras e das batalhas que você tem enfrentado em seu dia a dia. Mas eu quero dizer a você que essa fase que é só você e Deus é a melhor fase, ou uma das melhores fases que podem ter. Porque quando você está sozinho com Deus, você fala com Ele. Quando você fala com Ele, você fica mais próximo dEle, mais íntimo dEle. E quanto mais intimidade, quanto mais você fala com Ele, mais Ele fala com você. E quanto mais tempo você fica falando com Ele, mais você se torna íntimo dEle. E é esse o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas das vezes quando está tudo bem, não é? A gente não tem tempo para falar com Deus. Temos tempo para muitas outras coisas, para ir ao shopping, para assistir uma partida de futebol, para tomar um sorvete. Eu quero deixar bem claro aqui, isso aqui não é pecado, não é errado você sair com sua esposa, com sua namorada e com seu filho, não. Só que é o seguinte, você também tem que separar um tempo para Deus. E aí vem a fase da provação, vem a fase difícil. Essa é a fase que a gente aprende a ficar mais próximo de Deus. E à medida em que a gente fica próximo de Deus, espiritualmente também nós ficamos mais fortes. E nós acabamos também ganhando experiência para que futuramente a gente possa ajudar outras vidas, outras pessoas que agora passam pelo mesmo processo. Então, às vezes, assim como foi com José, José estava sozinho numa terra diferente. José não tinha ninguém. Talvez você esteja nessa fase aí, passando por uma provação que você não tem ninguém. É só você e Deus. Mas eu quero dizer a você, aproveite essa fase para que você fique mais próximo de Deus, para que você se fortaleça espiritualmente. Aí você está passando por uma fase, por um processo difícil que você não entende. Mas eu quero dizer que lá na frente você vai entender, você vai compreender aquilo que Deus quer com você. Amém? Bom, sabemos e entendemos que ele é vendido como escravo, ele vira escravo. Amém? Então é por isso que Deus colocou esse tema no meu coração. Agora ele é um sonhador, mas ele é um escravo numa terra distante. Agora ele está escravo. Amém? Olha aqui, uma outra fase que ele passou. A fase da calúnia. Quando infelizmente muitas pessoas falam inverdades ao nosso respeito. Por que fase da calúnia? Por que isso? Porque quando a história segue, acontece o seguinte. Quando a história segue, acontece algo. Ele é comprado, na verdade, por um homem chamado Potifar, um homem muito inteligente, um homem com posição ali, né, com o faraó. E ali então ele é levado para a casa dele. Ele é levado para a casa dele, então ali aquele escravo, quando colocava as mãos na casa dele, tudo que ele fazia, ele prosperava, tudo ia bem, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. O Espírito Santo de Deus era com ele, Deus era com ele. Ele era fiel a Deus, ele jamais traiu Deus. Você pode observar aí na história, você pode ver aí na história. Sabemos que Satanás, ele não se contenta na primeira vez, e ele tenta derrubar ele de novo. Ele tenta fazer ele ficar triste de novo. Sabe o que acontece? Os demônios começaram a usar alguém para tentar tirar ele do foco, tirar ele da presença. A história diz que a mulher desse homem começou ali a se encantar por ele, começou ali a dar investidas com ele. Um dia ela quis se deitar com ele, aí a história diz que ele foi correndo
né? E foi para muito longe e escapou ali daquela fase, escapou ali daquela mulher, das garras daquela mulher. Só que ali aquela mulher começou a arquitetar um plano e falar uma mentira, caluniar ele e dizer: olha, sabe por que essa roupa está aqui? Aquele menino que você trouxe para dentro de casa, ele acabou de cometer um ato contra a minha pessoa, contra o meu corpo, ou seja, atentado violento ao pudor, hoje mais conhecido como estupro. Sabemos que não foi nada daquilo. Sabemos que ele ali fechou os olhos para o pecado, ele correu, e ali então ele ficou feliz, porque ele fugiu do pecado, ele correu do pecado, porque ele honrava a Deus. Sabemos que ali então ele é caluniado de uma forma covarde, e as pessoas começaram a falar muitas inverdades sobre ele, ou melhor dizendo, aquela mulher começou a falar muitas inverdades, ele não havia feito nada daquilo. Eu quero aqui falar uma coisa especial para você, abrir parênteses. Quantas vezes muitos aí apontam o dedo para nós e falam muitas inverdades ao nosso respeito? Não é verdade? A gente é caluniado, a gente é humilhado, a gente é pisado. Mas eu quero dizer a você que se você é um sonhador, se você está numa terra distante, numa terra diferente, você, assim como José, corre um sério risco de passar por isso, das pessoas te caluniarem, das pessoas muitas das vezes te esbofetearem. Não é verdade? Mas uma coisa me chamou a atenção. Ele não pegou a boca dele ali e amaldiçoou aquela situação. Você percebe claramente que ele ficou quieto ali, ele ficou calado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele não amaldiçoou nada. Ele apenas ficou ali na dele. Mas sabemos que ali a calúnia dói. Tem muita calúnia, tem muita palavra que dói muito mais do que chicotadas, que dói muito mais do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Mas ali ele começou, ele aguentou firme. Talvez você está sendo caluniado, talvez você está sendo injuriado, talvez você, por conta dos seus sonhos, por conta dos seus projetos, estão falando muitas mentiras, dizendo algo sobre você que não é verdade. Mas eu quero dizer a você, para repousar sua cabeça no travesseiro e ficar em paz. Sabe por quê? Porque a sua resposta é o próprio Deus. A sua resposta é o próprio Jesus Cristo, porque Ele está te vendo. Muitos podem não estar te vendo, muitos podem não estar te observando, mas há alguém lá em cima do céu que te observa. Alguém lá em cima do céu que constantemente te vê. Alguém lá em cima do céu que nunca tira os olhos de você. Deus, ele pode estar calado. Deus, ele pode estar em silêncio. Mas não significa que ele não está te vendo. Mas pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, esses mesmos que se levantaram contra você e usaram contra você calúnias falsas e mentirosas, verão que Deus é Deus na sua vida. Aguente firme, porque essa fase vai passar. Amém? Eu disse algo, uma outra mensagem aqui que eu trouxe, que eu quero aqui reiterar nessa mensagem, eu quero aqui reiterar nesse lugar. Bom, uma coisa que me chama a atenção também, um outro texto, é Penina e Ana. Vocês percebem que Ana não abriu a boca para amaldiçoar? Talvez você está aí, as pessoas estão tacando pedra em você, como eu estou falando. Quando isso acontecer, fique na sua, deixa Deus te exaltar. E quando Deus te exaltar, as pessoas vão entender, vão querer saber o que aconteceu. E quando despertar sede na vida dessas pessoas, joga elas na frente da fonte, mostre a fonte para elas, a fonte que é Jesus. Não amaldiçoe o seu inimigo não, mas use a sua esperteza, seja esperto, use aquilo que Deus vai fazer na sua vida para atrair aquela pessoa que não vai com a sua cara para o reino de Deus, porque a pessoa pode não gostar de você, mas continua sendo um ser humano, e para Deus ela é tão especial quanto você. Talvez as pessoas que te caluniam não conheçam Jesus, mas através daquilo que Deus vai fazer na sua vida, seja esperto, leva elas até Jesus, leva elas até a fonte verdadeira. Amém? Bom, pegue isso, guarde isso no seu coração e jamais esqueça, seja esperto em nome de Jesus. Amém? Olha aqui, mais uma fase que ele passou, a desilusão, a quinta fase, a fase da desilusão. Você percebe que ao longo da história aconteceu algo especial, algo muito bonito com ele. Você não percebe Deus falando com ele, mas você vai ver que Deus ao longo da história vai trabalhando na história dele, na vida dele. Sabemos que ali, debaixo de acusação de estupro, ele vai lá numa prisão, ele é enviado numa prisão e ele é preso, ele passa um tempo ali na prisão. E a palavra do Senhor diz que ele começa a prosperar mesmo em meio à prisão, mesmo no meio daquela situação. Aí um dia aconteceu uma situação meio inusitada. Chegou até a ele ali dois homens que também foram presos. E esses homens começaram a ter sonhos. Aí ele vai, com a presença de Deus, claro, com o dom que Deus tinha dado a ele, ele vai e interpreta aquele sonho. E aqueles sonhos ali que aqueles homens tiveram começaram a se realizar, começaram a se tornar real.
Aí um era copeiro, outro servia ao rei, um morreu, outro não. Só que um deles, né, estava com José, e José falou com eles o seguinte: olha, quando vocês chegarem ali, quando vocês chegarem diante de Faraó, lembra-te de mim. Amém? Bom, passou o tempo e o homem ali não se lembrou dele. E essa é uma fase que muitos de nós passamos, porque muitas das vezes a gente consegue colocar a nossa atenção no homem. Muitas das vezes a gente coloca a nossa paz no homem, a nossa esperança no homem. Só que aí a gente cai na real. E de acordo com as circunstâncias a gente começa a entender que a nossa salvação na verdade é Jesus. Quem nos levanta é Jesus, porque ele achava que ele iria sair dali com a ajuda dos homens. Eu quero dizer a você que às vezes, como eu falei, o homem nos ajuda, às vezes não. Tem solução que somente Jesus tem. Tem coisas que somente Deus para te exaltar. É somente Deus para te fazer grande sobre a terra. Talvez você está aí desiludido porque o homem te prometeu alguma coisa e não cumpriu. Mas a palavra do Senhor está dizendo que ele não é filho do homem para que minta e nem muito menos para que se arrependa. Então, ele ali aprendeu e entendeu que o homem, ele pode muitas das vezes iludir ele, como ele foi iludido. Ele achava que ele ia sair daquela aprovação no tempo dele, no tempo dos homens. Só que você, muitas das vezes, é assim também. Quantas vezes nós esperamos para sair de uma situação difícil no nosso tempo? Só que Deus tem o tempo dele, Deus tem a hora dele, e na hora certa, no tempo certo, Ele vai nos exaltar, segundo a sua vontade e segundo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Estamos sim passando por um momento de dificuldade. Quem sabe você está aí, passando por um momento de assolação. Mas não acredite no homem, porque o homem é falho, o homem pode esquecer de você, mas Deus não se esquece. Entendeu? Há um versículo na palavra de Deus que diz assim, que pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas todavia Deus jamais se esquece dos seus filhos. Amém? Olha aí, ó. Uma sexta fase que ele passou, a fase da exaltação. Vocês observaram que, segundo a história, ele ali confiou no homem, confiou no copeiro, mas não foi nada disso que aconteceu. Ele começou e ficou ali, né, naquele lugar triste, naquele lugar umedecido, no lugar onde as pessoas ficavam, no lugar onde as pessoas muitas das vezes morriam. Aí chegou o tempo de Deus começar a exaltar a vida dele. Olha só o que Deus fez. O faraó, que era o maior comandante do Egito, que era a maior potência da época, começou a ter uns sonhos. E esses sonhos ali começou a incomodar ele. O que foi que ele fazia? O que é que ele estava fazendo? Esse sonho começava a incomodar demais o rei. E qual era esse sonho? Um dia ele sonhou um sonho. Ele sonhou com 14 vacas, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E as vacas magras devoravam as vacas gordas. E nenhum dos bruxos, nenhum das pessoas que estavam ali, nenhum dos cartomantes que estavam ali conseguiram fazer algo, conseguiram falar o significado do rei. Só que aí aquele mesmo copeiro que estava com ele, começou a falar com ele: olha rei, olha faraó, existe um menino bom, que está lá no calabouço, seu nome é José. Ele tem algo dentro dele que os outros não têm. Ele tem a capacidade de interpretar sonhos. Então o faraó, assustado, vai lá, manda chamar ele. E quanto ele menos espera, mandaram chamar ele. É assim que vai acontecer na sua vida. Quanto menos você esperar, a sua bênção vai chegar. E começaram a chamar ele, colocaram ele ali diante do faraó, diante do rei. E ali então o rei fala do sonho para ele. E ele ali tem a revelação do sonho que o faraó um dia teve. E ele diz assim: olha rei, vai acontecer o seguinte, vai ter 14 anos sobre a face do Egito. E esses 14 anos vão ser divididos em 2 fases de 7 anos cada. E esses 7 anos serão 7 anos de fartura e 7 anos de pura escassez de alimento. Eu gostaria que você fizesse algo baseado no sonho que você me contou. Você vai pegar todos os tipos de alimento nessa fase gorda, nessa fase de alimentação. E você vai estocar, você vai guardar. E quando você guardar, quando chegar o tempo da fome, quando chegar o tempo da pobreza, você vai exportar. E quando você exportar, as pessoas vão começar a vir atrás da nação do Egito. E o Egito vai explodir. O Egito vai ser uma grande nação, uma forte nação. Vai ser uma nação muito importante aqui no nosso tempo. Então ali, Deus começou a agir, Deus começou a trabalhar. Então ali, o rei começou a falar com ele, começou a dizer: olha, sabemos que estamos num momento difícil. Acaso existe um homem como esse? Existe um homem como esse ao qual estamos diante dele? Deus então começa a agir ali. Deus então começa a fazer um milagre. Sabe o que Deus fez? O faraó mandou dar um banho nele.
cortar o cabelo dele, fazer a barba dele, colocar ele ali em destaque. E Deus exaltou a vida dele, e através disso, através de um sonho que ele revelou, Deus tirou ele ali daquela fase, daquela cadeia, daquele calabouço, e colocou ele para ser um governador, para ser, ou seja, o segundo maior ali no comando do Egito. Passou a fase da fome, melhor dizendo, passou a fase da comida, passou a fase daquela que ele falou, a primeira fase. Só que ao passar essa fase veio a fase difícil, e quando chegar a fase difícil, os irmãos dele que ali estavam com ele vieram até a ele, e ali então pediram alimento até a ele, e ele, claro, se escondeu ali, não falou nada de sua identidade para eles. Então ele ali começou a lembrar do sonho, ele começou, e quando ele viu, irmão, quando ele começou a observar algumas coisas, e ele lembrou do sonho, ou seja, estavam ali os seus familiares, estavam ali aquelas pessoas que caluniavam nele, e a história diz o seguinte, que ali ele se revelou, ali ele se mostrou para o irmão deles, e os irmãos deles ficavam com medo, e então ele entendeu o sonho, ele lembrou do sonho, entendeu o projeto de Deus na vida dele. O projeto de Deus era guardá-los, livrá-los desse momento difícil, e através de José foi ao mantenedor, deu alimento para eles. Bom, o que eu quero dizer a você com isso, já encerrar essa mensagem aqui, você está passando por um momento difícil, por um momento complicado que você não entende. Você observou que Deus preservou ele para realizar o sonho dele? E Deus não falou com ele, Deus ficou quieto. Talvez você está aí, passando por uma fase complicada, uma fase difícil. Fase essa que eu chamo de fase de silêncio de Deus. O silêncio de Deus dói, o silêncio de Deus é doloroso, mas o silêncio de Deus, muitas das vezes, é bom, porque Ele está trabalhando. Quando Deus não está falando, pode ter certeza que Ele está trabalhando. Vocês observaram? Se Deus tivesse falado uma única palavra para ele, claramente o próprio Deus iria ali atrapalhar tudo. Às vezes você está aí, passando pela fase difícil, complicada, que nós estamos vivenciando, e você quer ouvir a voz de Deus, Deus não fala com você. Eu quero dizer a você que Deus, Ele está assim, pode estar quieto, mas Ele está trabalhando.